Imagine uma cidade vibrante envolta por um manto de mistério e terror, onde o predador escondido nas sombras aterrorizava as ruas. Na década de 1980, a cidade de Seattle se viu imersa em um pesadelo assustador e inexplicável. Um monstro escondido nas sombras deixava um rastro de horror e desespero, desafiando as autoridades a resolver um caso que parecia não ter um fim. Hoje vamos explorar os detalhes sombrios e inquietantes desse enigma, revelando o lado mais obscuro da humanidade. Fique com a gente enquanto desvendamos o terror que abalou uma cidade inteira. Este é o caso detalhado do assassino de Green River. Deixe seu like e se inscreva no canal que eu te conto como foi essa história. Em 15 de agosto de 1982, Robert Hinesworth, de 41 anos, subiu em sua pequena jangada e começou a descer o rio Green em direção à cidade de Seattle. Esse era um trajeto que ele já havia feito muitas vezes, mas dessa vez algo diferente aconteceria. Enquanto ele descia lentamente rio abaixo, ele percebeu um homem sentado em uma caminhonete próxima. Hinesworth suspeitou que esse homem havia passado alguns dias pescando, e então perguntou se ele havia pescado alguma coisa. Mas o homem respondeu que não. Quase que imediatamente, esse mesmo homem perguntou a Hinesworth se ele havia encontrado alguma coisa no rio, e Robert respondeu que havia achado apenas um galho velho de árvore. Logo depois, aquele homem foi embora na caminhonete, e Robert continuou a descer o rio. Poucos momentos depois, ele se viu cercado pela morte. Ao olhar para as águas claras do rio, o seu olhar deu de encontro a olhos arregalados. O rosto de uma jovem negra flutuava logo abaixo da superfície, e seu corpo balançava devido à correnteza. Acreditando que pudesse ser um manequim, Robert tentou puxar aquela figura com uma vara. Acidentalmente, o seu barco acabou tombando enquanto ele tentava puxar o suposto manequim, e Robert acabou caindo no rio. E para o seu pesadelo, ele percebeu que a figura não se tratava de um boneco, mas sim de uma mulher morta. Não muitos segundos depois, ele viu outro cadáver flutuando, dessa vez de uma mulher negra seminua e parcialmente submersa na água. Rapidamente, Robert nadou em direção à margem do rio, um pouco abaixo de onde a caminhonete suspeita estava estacionada. Alguns minutos depois, ele notou um homem com 2 filhos que estava passeando de bicicleta. Ele então os parou e contou a eles sua horrível descoberta e pediu que eles chamassem a polícia. Em pouco tempo, um policial chegou ao local e, meio que duvidando, questionou Robert sobre sua descoberta. O oficial, incrédulo, então se aproximou do local onde os corpos foram vistos, e foi quando ele viu que não se tratava de uma mentira, e imediatamente ele pediu reforços. Após a chegada dos demais policiais, os detetives isolaram a área e começaram a procurar evidências, e foi quando, durante a busca, um dos detetives fez outra descoberta macabra. Ele encontrou um terceiro corpo, dessa vez de uma jovem que também estava parcialmente vestida. E ao contrário das outras 2 meninas, esta última foi encontrada em uma área gramada, a poucos metros de onde as outras vítimas estavam na água. E pelo olhar do detetive, parecia óbvio que ela havia morrido por asfixia, pois ela tinha uma calça azul amarrada em seu pescoço. O corpo também tinha sinais de luta, com hematomas nos braços e nas pernas. Mais tarde, essa jovem foi identificada como Opal Mills, de 16 anos de idade. Acreditava-se que ela havia sido assassinada há mais ou menos 24 horas antes de sua descoberta, e após o exame dos corpos no local, o médico legista Donald Ray determinou que as 3 meninas haviam sido mortas por estrangulamento. As 2 meninas encontradas na água, mais tarde identificadas como Marcia Chapman, de 31 anos, e Cynthia Hines, de 17 anos, tinham pedras alojadas em suas cavidades vaginais, e ambos os corpos haviam sido presos embaixo d'água por pedras. O legista Donald Ray determinou ainda que Marcia Chapman, mãe de 2 filhos que havia desaparecido 2 semanas antes, estava morta há mais de uma semana, pois ela apresentava sinais avançados de decomposição. No entanto, acreditava-se que Cynthia Hines estava no rio há apenas alguns dias. Os 3 corpos não foram os únicos encontrados dentro e ao redor do rio Green, no estado de Washington. Vários dias antes, o corpo de uma mulher chamada Deborah Bonner foi descoberto. Seu corpo nu foi encontrado caído sobre um tronco, também no rio Green, e sua causa-morte também foi determinada como estrangulamento. Apenas um mês antes, outra jovem identificada como Wendy Lee Caulfield foi encontrada estrangulada e flutuando no rio Green. Além disso, 6 meses antes da descoberta de Wendy Caulfield, o corpo de sua amiga Liane Wilcox foi encontrado a vários quilômetros do rio, em um terreno baldio, e por estar tão longe do local costumeiro de desova, não se cogitou que o assassino de Green River também tivesse assassinado Liane.
No espaço de 6 meses, 6 corpos foram descobertos no rio ou perto dele, e os detetives da polícia presentes perceberam rapidamente que havia um serial killer à solta, e eles sabiam que tinham que encontrá-lo e pegá-lo o mais rápido possível, antes que mais mulheres desaparecessem. Desse modo, uma força-tarefa especial foi formada por detetives do condado de King para investigar os assassinatos de Green River. De acordo com o Seattle Times, foi a maior força-tarefa policial já estruturada desde os assassinatos cometidos por Ted Bundy há menos de 10 anos. O Major Richard Kraske, chefe da divisão de investigação criminal, e o detetive Dave Reichert, do Esquadrão de Crimes Graves do Condado de King, lideraram as equipes. Eles contaram com a ajuda do perfilador de serial killers do FBI, John Douglas, e do investigador criminal Bob Capel, que ficou conhecido por sua abordagem única e bem-sucedida em compilar evidências no caso de Ted Bundy, 8 anos antes. A investigação teve um início conturbado, pois o grande fluxo de informações acabou inundando a força policial num período de tempo relativamente curto. Eles simplesmente não tinham meios para processar a quantidade cada vez maior de dados e provas que chegavam, muitos dos quais foram perdidos, extraviados ou totalmente ignorados. Na verdade, a situação da investigação ficou tão ruim que, a certa altura, eles recorreram à ajuda de voluntários para auxiliar a polícia na investigação em andamento. Com o decorrer da investigação, os detetives descobriram que muitas das meninas assassinadas se conheciam e compartilhavam uma história semelhante de prostituição, e então os investigadores decidiram começar a busca pelo assassino na área frequentada pelas meninas. Eles conduziram centenas de entrevistas com muitas prostitutas que trabalhavam em uma área principal de Seattle, que se estendia da estrada Pacific Highway South 139 até a estrada Pacific Highway 272. Os investigadores tentaram obter informações sobre qualquer que fosse o personagem suspeito que elas pudessem ter encontrado. No entanto, muitas das jovens meninas estavam relutantes em falar devido à sua desconfiança na polícia. Uma das jovens que trabalhava como stripper chegou a fazer uma denúncia à polícia informando que um homem que ela conheceu fez algumas referências sobre os assassinatos do Green River. Logo após receber essa informação, a força-tarefa começou a direcionar seus esforços no sentido de localizar este agressor. Em 20 de agosto de 1982, a polícia anunciou que mantinha sob custódia um potencial suspeito dos assassinatos do Green River. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência plausível que o ligasse aos crimes, e por isso ele acabou sendo libertado, e a busca pelo assassino foi retomada. Também houveram outras prostitutas que apresentaram informações à polícia e acreditava-se que os relatos poderiam estar relacionados aos assassinatos de Green River, e portanto seria de total importância para a força-tarefa. Entrevistas realizadas por 2 mulheres distintas afirmaram que um homem em uma caminhonete de cor escura as raptou e tentou matá-las. De acordo com o relato de Susan Widmark, de 21 anos, em certa noite um homem de meia idade em uma caminhonete a chamou. Assim que Widmark entrou em sua caminhonete, ele apontou uma pistola para sua cabeça e saiu em disparada em direção à rodovia. Ele a levou para uma estrada deserta e desligou o motor e começou a agredi-la violentamente. No entanto, após isso ele permitiu que ela se vestisse, enquanto ele começava a sair do local, com ela ainda na caminhonete. Enquanto dirigia, ele fez referência aos recentes assassinatos do Rio Green, porém, ele ainda apontava uma arma para a cabeça dela. Temendo por sua vida, ela conseguiu escapar do veículo enquanto ele parou em um semáforo. Por sorte, Susan conseguiu decorar parte da placa da caminhonete antes que o homem fugisse. Um incidente semelhante aconteceu com Deborah Estes, de 15 anos de idade, que apresentou um relatório à polícia no final de agosto de 1982. Deborah disse à polícia que ela estava andando pela estrada quando um homem em uma caminhonete escura se aproximou dela e lhe ofereceu uma carona, a qual ela prontamente aceitou e subiu no veículo. Para sua surpresa, o homem sacou uma pistola e apontou para sua cabeça. Após isso, ele a forçou a fazer sexo oral nele antes de soltá-la na floresta. Em uma oportunidade que teve e ainda algemada, ela fugiu imediatamente do local em busca de ajuda. Observando um padrão emergente que poderia estar relacionado aos assassinatos de Green River, a força-tarefa decidiu procurar a caminhonete, achando que talvez ela pudesse levá-los ao seu motorista. Eles esperavam que novas informações sobre o homem os levassem à resolução do caso. E em setembro daquele mesmo ano de 1982, um açougueiro chamado Charles Clinton Clark foi parado pela polícia. Ele conduzia uma caminhonete de cor escura que batia com as características fornecidas pelas vítimas sobreviventes, enquanto dirigia por uma das avenidas principais de Seattle.
Depois que uma verificação de antecedentes foi realizada, descobriu-se que Clark possuía 2 armas. Os investigadores então acreditaram que Clark poderia ser o homem que eles procuravam. Eles então obtiveram uma foto da carteira de motorista dele e mostraram para Susan Widmark e Deborah Estes, e ambas as mulheres identificaram positivamente Clark como sendo o seu agressor. Com Clark preso, sua casa e veículo foram revistados, ocasião em que a polícia encontrou 2 pistolas que supostamente teriam sido usadas nas agressões. Após interrogado pela polícia, Charles Clinton Clark admitiu ter atacado as mulheres. No entanto, houve dúvida se ele era mesmo o assassino de Green River, haja vista que ele libertou ou permitiu que todas as vítimas fugissem, diferentemente do modus operandi do assassino de Green River, que até o momento não havia deixado sobreviventes. Além disso, Clark tinha um álibi sólido, pois durante o tempo em que ele permaneceu sob a custódia da polícia, muitas mulheres continuaram desaparecendo, a exemplo de Mary Meehan, de 19 anos, que desapareceu durante uma caminhada. Mary estava grávida de 8 meses e desapareceu perto do motel de Wester Six. Esse motel se localizava na Strip, conhecido por ser um ponto de encontro frequente de muitas prostitutas que estavam sendo vítimas do assassino de Green River. Com base em um palpite, o detetive Reichert começou a suspeitar que um dos civis voluntários que trabalhava na força-tarefa poderia ser o assassino. Desse modo, um taxista desempregado de 44 anos, chamado Melvin Foster, tornou-se o foco da investigação e foi por muitas vezes interrogado pela polícia. Eles estavam muito preocupados, pois 2 semanas antes do desaparecimento de Mary Meehan, as meninas de 16 anos, Ka San Lee e Terry Milligan, desapareceram misteriosamente. Acreditava-se que elas também tinham um histórico de prostituição, e desse modo a suspeita mais forte é que elas tivessem sido vítimas do assassino de Green River. Aquele taxista parecia se enquadrar no perfil do assassino idealizado pelo agente do FBI, John Douglas. De acordo com esse agente, o assassino de Green River era um homem de meia idade e confiante, porém ele era impulsivo, e que provavelmente voltaria à cena dos crimes para reviver a experiência. De acordo com a opinião desse agente do FBI, o criminoso provavelmente conhecia a área e tinha convicções religiosas profundas. Além disso, Douglas acreditava que ele poderia ter um interesse ativo no trabalho policial, especialmente na investigação dos recentes desaparecimentos e assassinatos. Desse modo, o assassino poderia até mesmo entrar em contato com a polícia, se oferecendo para ajudar na investigação em andamento. Durante a maior parte do inverno de 1982, a polícia monitorou fortemente os movimentos de Melvin Foster, e embora ele negasse continuamente a ter qualquer coisa a ver com os assassinatos de Green River, acabou se tornando o principal suspeito dos assassinatos. Ele acabou até mesmo sendo preso pela polícia por conta de multas de estacionamento não pagas, pois os investigadores não tinham evidências sólidas que o ligasse aos assassinatos, exceto pelo fato de que ele conhecia 5 das vítimas desaparecidas. No entanto, Melvin também possuía um álibi muito forte, pois durante o tempo em que ele esteve sob a vigilância da polícia, garotas continuaram desaparecendo, e por isso ele foi descartado. Em 27 de setembro de 1982, os restos mortais de uma jovem prostituta de 17 anos de idade, chamada Gisele Lavorne, foram descobertos. Ela estava desaparecida há mais de 2 meses antes de seu corpo ser encontrado perto de algumas casas abandonadas ao sul do aeroporto internacional de Seattle. Ela foi estrangulada até a morte por um par de meias pretas. E uma curiosidade marcante é que à época de seu desaparecimento ela estava loira. No entanto, quando seu corpo foi encontrado, o seu cabelo havia sido tingido de preto. E embora o seu corpo não tenha sido encontrado nas imediações do agora infame Rio Green, a polícia acreditava que ela também havia sido uma das vítimas daquele assassino. Entre setembro de 1982 e abril de 1983, aproximadamente 14 meninas haviam desaparecido, e dentre elas estavam Mary Meehan, Deborah Estes, Denise Bush, Shavonda Summers, Tyler Chihill, Rebecca Marrero, Colin Brookman, Alma Smith, Dolores Williams, Gail Matthews, Andrea Childers, Sandra Gabbert, Kim Pitzer e Mary Malvar. A maioria dessas meninas com idade entre 15 e 23 anos eram prostitutas conhecidas que frequentavam a Strip. A atenção da força-tarefa de Green River foi temporariamente atraída para um possível suspeito, supostamente envolvido no desaparecimento da última menina, Mary Malvar. Em 30 de abril de 1983, o namorado de Mary Malvar a viu conversando com um cliente em potencial em uma caminhonete escura, enquanto ela fazia ponto na rua.
O namorado afirmou que viu Mary entrar na caminhonete antes que o motorista saísse em disparada. Segundo o relato, o namorado de Mary Malvar afirmou que sua namorada e o homem desconhecido pareciam estar discutindo. Desconfiado do motorista suspeito, o namorado resolveu segui-los. Em pouco tempo, a caminhonete se perdeu de vista, pois o namorado de Mary teve que parar em um semáforo, e essa foi a última vez que ele viu sua namorada com vida. Totalmente desesperado, ele notificou a polícia sobre o desaparecimento, e menos de uma semana após o incidente, ele, juntamente com o pai e o irmão de Mary, avistaram a caminhonete suspeita, perto do local onde inicialmente ele a havia perdido de vista. Eles o seguiram novamente, e dessa vez o motorista os levou até uma casa localizada na rua 348, no sul, e chegando lá eles chamaram a polícia. Um sargento finalmente foi enviado até a casa e falou com o proprietário chamado Gary Leo Widgway, que negou ter visto Mary Malvar. Satisfeito, o sargento deixou a residência sem realizar mais perguntas. Uma caminhonete semelhante à de Gary também estava envolvida em um desaparecimento em abril de uma jovem prostituta chamada Kimmy Kay Pitzer. Enquanto fazia uma manobra de carro, o cafetão de Pitzer a viu entrando em uma caminhonete escura que possuía um trailer acoplado. Ele descreveu o motorista do veículo como sendo um homem comum, sem muitos detalhes. Ele disse que apenas observou os dois indo embora e a jovem nunca mais foi vista. Mais tarde, ele informou a polícia, mas as informações sobre o desaparecimento de Kimmy Pitzer e Mary Malvar nunca foram totalmente conectadas. Na primavera de 1983, a investigação sobre o assassino de Green River e os assassinatos relacionados estavam em colapso. Os detetives da força-tarefa perceberam que a probabilidade de o taxista ser o assassino era baixa, mas continuaram a mantê-lo como principal suspeito. Não haviam novas pistas e as prostitutas continuavam a desaparecer rapidamente pela cidade, o que gerou uma avalanche de denúncias. A força-tarefa não conseguiu acompanhar o fluxo maciço de informações e para isso eles contaram com a ajuda de Bob Capel para organizar aquela montanha de informações. No final do mês de abril, Bob Capel passou 3 meses analisando todas as informações disponíveis relativas aos assassinatos que se acredita terem sido atribuídos ao assassino de Green River. Após a conclusão de sua análise, ele compilou um relatório para o xerife do condado de King, chamado Bernie Thomas. O relatório criticou fortemente a investigação em andamento. Segundo Capel, em seu livro O Homem do Rio, para que o assassino fosse encontrado, muitas mudanças precisariam ser feitas. O relatório compilado de Capel afirmava que a maior parte dos dados, incluindo arquivos de provas e relatos de testemunhas ligados aos crimes, estavam em total desordem. E a primeira coisa necessária foi uma reorganização completa e uma categorização precisa de todos os dados. Depois disso, concluída a organização, foi necessário identificar semelhanças e diferenças entre os casos, a fim de encontrar pontos comuns que pudessem ligar os assassinatos a um ou mais indivíduos. Não havia dúvidas de que uma investigação completa e bem-sucedida custaria ao condado mais tempo e dinheiro do que eles esperavam anteriormente. A investigação era a maior operação da história do país, e a quantidade de dinheiro necessária para implementar as sugestões de Capel excederia em muito os estimados $2 milhões. No entanto, algo precisava ser feito para impedir o assassino. Em 8 de maio de 1983, foi descoberto um outro corpo. Mais tarde, ele foi identificado como Carol Christensen, de 21 anos de idade. Seus restos mortais foram encontrados por uma família que caçava cogumelos em uma área arborizada, perto de Maple Valley. Quando o corpo de Christensen foi encontrado, o assassino exibiu seu cadáver de uma forma bem diferente da observada em corpos anteriores. Christensen foi encontrada com a cabeça coberta por um saco de papel marrom. Ao ser retirado, constatou-se que ela tinha um peixe cuidadosamente colocado em cima de seu pescoço. Há afirmações de que o assassino também colocou outro peixe no peito esquerdo e uma garrafa de vinho entre as pernas da vítima. Suas mãos foram cruzadas sobre o estômago e um pouco de carne moída foi colocada em cima de sua mão esquerda. Um exame mais aprofundado revelou que ela foi estrangulada com uma corda. Curiosamente, ela também mostrou sinais de ter estado na água em algum momento, embora o rio estivesse a quilômetros de distância. A força-tarefa então suspeitou que ela seria mais uma vítima do assassino de Green River. Durante a primavera e o verão de 1983, 9 jovens, muitas delas prostitutas, desapareceram. E entre essas desaparecidas estavam Martina, Cherry Lee Wings, Yvonne Antosh, Carrie Royce, Constance Neon, Tame Lillis, Kelly McGinnis, Tina Thompson e April Brutran, sendo que a maioria delas foi incluída na crescente lista de possíveis vítimas do assassino de Green River.
Entretanto, algumas delas não foram incluídas na lista, pois elas foram encontradas fora dos locais onde o assassino de Green River frequentemente deixava os corpos. Naquele mesmo verão, vários outros corpos foram encontrados, e em junho, os restos mortais não identificados, possivelmente de uma mulher branca entre 17 e 19 anos, foram encontrados no sudeste da Toileton Road. Em 11 de agosto, o corpo da desaparecida Shonda Summers foi encontrado próximo ao aeroporto de Seattle. No dia seguinte, os restos mortais de outra pessoa que também não foi identificada foram encontrados ao norte do aeroporto Seattle. O outono e o inverno de 1986 trouxeram o mesmo número de desaparecimento e ainda mais corpos. Entre setembro e dezembro de 1983, 9 mulheres desapareceram e 7 corpos foram encontrados, todos atribuídos ao assassino de Green River. As desaparecidas, em sua maioria prostitutas, incluíam Debbie Abernathy, Tracy Wilson, Patricia Yellowrobe, Maureen Fenney, Mary Bellow, Pammy Avent, Dallas Plazer, Kim Nelson e Lisa Hates. Entre as que tiveram os corpos encontrados estavam Dolores Williams, de 17 anos, desaparecida em 8 de março de 1983. Seus restos mortais foram encontrados em 18 de setembro em Star Lake. No mesmo dia, também foram descobertos os restos de Gail Matthews, de 23 anos, no mesmo local. Nos meses seguintes, mais 5 corpos de mulheres foram encontrados. Em 15 de outubro, os restos de Yvonne Anatosh, vista pela última vez em 31 de maio, foram descobertos perto da Suns Creek, na Diamond Road. Ela foi uma das poucas vítimas que teve um relatório de desaparecimento registrado. 12 dias depois, o esqueleto parcialmente enterrado de Constance Neon foi encontrado em uma área ao sul do aeroporto Seattle. Os investigadores da Força Tarefa acreditavam que provavelmente haveria mais corpos naquela área, então eles decidiram realizar uma busca com a ajuda de uma equipe de escoteiros adolescentes. Em 29 de outubro, durante uma varredura no terreno baldio ao redor do aeroporto Seattle, um dos escoteiros encontrou o esqueleto coberto por lixo sob alguns arbustos. Os restos mortais foram posteriormente identificados como sendo de Kelly Ware, de 22 anos. Em 13 de novembro, após uma extensa busca em vários lotes ao redor de uma área sul de Seattle, perto da Pacific Highway South 192, foram encontrados os restos mortais em decomposição de Mary Meehan e seu bebê ainda não nascido. De acordo com o site de série Cold Case, Meehan e seu filho foram as únicas vítimas atribuídas ao assassino de Green River que foram totalmente enterradas. Vários itens inexplicáveis foram encontrados ao redor do corpo ou perto dele, incluindo 2 pequenos pedaços de plástico, uma grande mecha de cabelo na cintura da vítima, um pedaço de pele preso ao crânio contendo fibras, 3 pequenos ossos, 2 lápis amarelos cortados ao meio e um tubo de plástico transparente. Um mês depois, no dia 15 de dezembro, o crânio de Kim Pitzer foi encontrado em Auburn, Washington, perto do cemitério de Montague. Parecia que o assassino havia encontrado um novo local para enterrar suas vítimas, sendo esse o 5º depósito conhecido que ele passou a usar para a eliminação dos corpos. 2 semanas após a descoberta de Kim Pitzer, a força-tarefa do Green River foi ampliada em mais da metade devido ao crescente número de assassinatos na área. Havia receio de que muito mais assassinatos ocorressem nos próximos meses, e essas previsões se mostrariam corretas. Embora a contagem oficial de vítimas do Green River tenha sido estimada na época em 11 ou 12, o número foi e continua a ser contestado. O número exato de vítimas permanece obscuro até hoje e acredita-se que seja muito maior do que o que foi inicialmente estimado. Nos últimos meses de 1983, cerca de 18 corpos foram encontrados na região de Seattle. Muitas dessas vítimas não foram incluídas na lista oficial, apesar de terem sido mortas de maneira semelhante às outras, e não foi dada nenhuma explicação sobre o motivo pelo qual essas mulheres foram excluídas da lista. Em janeiro de 1984, a força-tarefa do Green River passou a ser liderada pelo capitão Frank Adamson, que anteriormente chefiava a unidade interna do Departamento de Polícia. Nos primeiros meses, sob a liderança de Adamson, ocorreram mudanças drásticas. Ele decidiu, por primeiro, que seria do interesse da investigação, transferir a sede da força-tarefa para a delegacia do condado de Berrien, localizada perto do aeroporto e mais próxima dos locais onde os crimes estavam ocorrendo.
Seguindo o conselho de Keppel, Adamson dividiu várias tarefas e as atribuiu a diferentes membros da equipe. Acreditava-se que esse método facilitaria uma organização, integração e análise mais eficazes das vastas quantidades de informações, resultando assim em melhores resultados para o caso. Uma outra equipe semelhante foi criada para se concentrar nas informações relativas a prováveis suspeitos. Adamson também designou 3 detetives para uma seção recém-criada de análise criminal, cujas funções incluíam o acompanhamento de pistas, a análise de prováveis padrões e metodologias utilizadas pelo assassino, além de outras informações pertinentes ao caso. Policiais também foram designados para o Esquadrão Proativo de Proteção da Força Tarefa, que desenvolveu novas estratégias para monitorar as atividades de prostituta na área e também a qualquer evento ou negociação em comum. Além disso, Keppel implantou uma nova estratégia que mudou o foco dos investigadores da possível culpa do suspeito para a possível inocência do suspeito. Essa abordagem permitiu que os investigadores eliminassem rapidamente pessoas sob suspeita que tinham álibis, permitindo assim que eles concentrassem seus esforços em suspeitos mais prováveis. Desse modo, as pessoas suspeitas restantes foram priorizadas de acordo com o nível de ameaça que representavam. Aqueles mais ligados às vítimas e que se enquadravam no perfil do assassino foram categorizados, já aqueles com menos ligações diretas aos crimes foram atribuídos às categorias B ou C, antes de serem eventualmente eliminados. Justamente quando parecia que a força-tarefa recentemente reorganizada estava mais bem preparada para capturar o assassino de Green River, o inevitável aconteceu em 14 de fevereiro de 1984. Os restos mortais de uma mulher mais tarde identificada como Denise Louise Plager foram encontrados a 40 milhas da cidade, perto da Interestadual 90. Ela foi a primeira vítima a ser descoberta naquele ano, mas não seria a última. Nos 2 meses seguintes, aproximadamente mais 9 corpos seriam encontrados, e entre as vítimas estavam Cheryl Wins, de 18 anos, Lisa Aikes, de 26 anos, Debbie Albernate e Terry Milligan, de 16 anos, Sandra Gabbert e Alma Smith, de 22 anos. As outras vítimas permaneceram sem identificação, mas a maioria dessas mulheres tinham em comum um histórico de prostituição. Embora a força-tarefa Green River parecesse estar fazendo poucos avanços na investigação, padrões distintos começaram a emergir, permitindo assim à equipe criar um perfil mais preciso do assassino e dos seus movimentos. Este era um indivíduo que parecia ter vários locais onde ele descartava os corpos de suas vítimas. Com exceção de Meehan, os corpos descobertos foram encontrados parcialmente enterrados ou cobertos com lixo ou alguma folhagem. A maioria dos corpos foi localizada em estradas isoladas ou próximas a áreas de despejo ilegal de lixo. John Douglas, criador de perfis do FBI, concluiu que os corpos foram descartados nessas áreas porque o assassino via as mulheres como lixo humano. O que os investigadores tinham até o momento é que durante o ano de 1983, os locais de despejo mudaram do rio para as áreas ao redor do aeroporto Seattle e Star Lake. Já em 1984, os restos mortais das vítimas estavam concentrados nas áreas do cemitério de Monty View e North Bend, perto da Interestadual 90. As vítimas haviam desaparecido de 2 áreas principais de Seattle, a Strip e o próprio centro da cidade. A força-tarefa então assumiu que o assassino trabalhava ou morava perto das áreas onde descartava os corpos. Quando plotadas em um mapa, as áreas onde os corpos foram encontrados formavam aproximadamente uma forma triangular. Acreditava-se que o assassino pudesse residir em algum lugar dentro desse triângulo. Uma descoberta muito importante aconteceu em abril, quando foram encontrados os restos mortais de algumas vítimas. Impressões de sapatos possivelmente pertencentes ao assassino foram reveladas quando os investigadores removeram a vegetação que escondia parcialmente os corpos. Ao examinar as impressões, os investigadores determinaram que elas foram feitas por um sapato masculino de um tamanho específico, e essa era uma prova crucial que poderia ligar o assassino às suas vítimas. Em meados do mês de abril, Barbara Pattern, uma funcionária voluntária da força-tarefa e vidente, teve uma visão de que o corpo de outra mulher seria encontrado perto da Interestadual 90. Barbara imediatamente contatou a polícia e relatou a sua visão, mas ficou cada vez mais frustrada quando eles falharam em agir com base nas suas informações. Decidida a resolver o problema por conta própria, ela e sua filha partiram em busca da mulher. Seguindo as pistas reveladas em sua visão, Bárbara e sua filha finalmente se depararam com outro corpo.
Imediatamente após a descoberta, elas dirigiram-se para uma área de busca próxima que estava sob vigilância da polícia. Quando Bárbara informou um dos policiais sobre sua descoberta, ela foi ignorada e até ameaçada de prisão por obstrução do perímetro vigiado. Frustrada, ela informou aos repórteres estacionados nas proximidades sobre sua descoberta. Finalmente, membros da força-tarefa a abordaram enquanto ela conversava com os repórteres e pediram que ela os levasse até o corpo. Pouco depois, a polícia se deparou com uma descoberta horrível. Os restos mortais em decomposição eram de Amina Agachev, de 36 anos de idade. Ela foi vista pela última vez em 7 de junho de 1982 em um restaurante no centro de Seattle. Amina não se encaixava no perfil de muitas das outras vítimas. Ela era mais velha, trabalhava como garçonete e não como uma prostituta. Além disso, ela tinha um relacionamento estável no momento de seu desaparecimento e era mãe de 2 filhos. Apesar das diferenças óbvias entre o estilo de vida de Amina e das outras vítimas, bem como o local onde seu corpo foi descartado, os investigadores acreditavam que ela também tinha sido vítima do assassino de Green River. Ela foi listada como uma das primeiras vítimas do assassino, embora vários assassinatos antes de seu desaparecimento coincidissem com o período de atuação do criminoso. Em 26 de maio, 2 crianças que brincavam na Jeveda Road, no condado de Pierce, ficaram chocadas ao encontrar um esqueleto. A polícia e a força-tarefa foram imediatamente alertadas sobre a nova descoberta. Após um exame médico, foi determinado que os restos mortais eram de Colleen Brookman, uma menina de 15 anos de idade que havia fugido de casa. Os investigadores ainda não tinham pistas concretas sobre a identidade do assassino, além da localização dos corpos e das pegadas encontradas. E mesmo após 3 anos, a onda de assassinatos ainda continuava. Porém, após a descoberta de Brookman, parecia que a frequência dos crimes estava diminuindo. Os investigadores acreditaram que tinham uma grande oportunidade quando 2 criminosos em uma prisão de São Francisco começaram a confessar os assassinatos de Green River. Após longas entrevistas com os 2 prisioneiros, as confissões foram consideradas falsas. E, incrivelmente, vários meses depois, o infame serial killer Ted Bundy ofereceu a sua ajuda diretamente da sua cela no corredor da morte para auxiliar Keppel e a força-tarefa a capturar o assassino. Bundy ofereceu ao seu antigo antagonista um raro vislumbre de uma mente de um serial killer, uma oferta que Keppel não pôde recusar. Os 2 homens se comunicaram principalmente por meio de cartas, nas quais Keppel fazia perguntas detalhadas que esperava que Bundy pudesse responder. Muitas das informações que Keppel recebeu despertaram grande interesse tanto para ele quanto para os investigadores da força-tarefa. Ted sugeriu que o assassino conhecia suas vítimas, provavelmente chegando a fazer amizade com elas antes de atraí-las para a morte. De acordo com o livro de Keppel, O Homem do Rio, Bundy sugeriu que o assassino provavelmente se desfez de ainda mais corpos nos locais onde os mais recentes foram encontrados. Além disso, Ted acreditava que o padrão de descarte dos corpos poderia levar à casa do assassino. Ted Bundy conseguiu fornecer insights incomuns da perspectiva de um assassino, muitos dos quais foram úteis para o caso. As informações fornecidas por Ted ajudaram os detetives a compreender melhor o comportamento dos serial killers. Na verdade, Ted tornou-se um dos principais consultores ao lado de Douglas e Keppel, contribuindo significativamente para a construção do perfil do assassino. Apesar de tudo, a força-tarefa continuava frustrada quanto à verdadeira identidade do assassino de Green River. Embora os assassinatos parecessem ter diminuído lentamente, eles não cessaram completamente. Em outubro e dezembro de 1984, mais 2 corpos identificados como Mary Sue Bello, de 25 anos, e Martina Otterley, de 18 anos, foram descobertos. Ambos os corpos foram encontrados perto da rodovia 410. Com isso, a contagem total de corpos subiu para 31, embora apenas 28 das vítimas tenham sido incluídas na crescente lista oficial do assassino de Green River. Em 10 de março de 1985, outro corpo parcialmente enterrado foi encontrado perto de Star Lake Road. A vítima foi identificada como Carrie Ross, de 15 anos de idade, que havia desaparecido durante o verão de 1983. E em meados do mês de junho, um homem que estava escavando um terreno em Tigard, Oregon, descobriu os restos mortais de mais 2 mulheres. Os restos foram posteriormente identificados como Denise Bush, de 23 anos, e Shirley Chihill, de 19 anos, ambas conhecidas como prostitutas em Seattle.
A descoberta dessas duas mulheres confirmou que o alcance do assassino de Green River se estendia para fora do estado, revelando aparentemente um novo local de descarte. Enquanto isso, o criador de perfis do FBI, John Douglas, reavaliou o perfil anterior do assassino e chegou a uma nova conclusão: havia 2 assassinos separados. Douglas sugeriu essa possibilidade apesar dos perfis dos 2 assassinos serem semelhantes em muitos aspectos. De acordo com Douglas, a maneira como os corpos foram descartados apresentava diferenças sutis. Parecia que um dos assassinos se esforçava mais para esconder os corpos do que o outro. Enquanto alguns corpos estavam parcialmente cobertos ou enterrados em áreas isoladas, outros eram deixados abertamente expostos, como aqueles encontrados no Rio Green. Embora essa teoria fosse plausível, não havia suspeitos disponíveis que pudessem apoiar essa ideia. O caso acabou esfriando e nenhum suspeito provável pôde ser ligado a qualquer um dos assassinatos. A pressão sobre a força-tarefa aumentava devido à sua incapacidade de capturar o assassino ou assassinos após mais de 3 anos de investigações. Somente no inverno daquele mesmo ano, os restos mortais de mais 3 vítimas foram encontrados. Os primeiros restos foram identificados como pertencentes a Mary West, encontrados em uma área arborizada no Parque SeaWorld, em Seattle. Os outros 2 restos mortais pertenciam a Kimi Pitzer e a uma mulher branca não identificada, com idade entre 14 e 19 anos. O aspecto incomum dessa última descoberta foi que os restos mortais de Pitzer foram encontrados em 2 locais diferentes. Em dezembro de 1983, o seu crânio foi descoberto no cemitério de Montaigville, e 2 anos depois o restante do seu corpo foi encontrado a uma curta distância em uma ravina. Embora fosse possível que um animal tivesse removido o crânio do corpo algum tempo após a morte, não havia evidências que sugerissem isso. A polícia acreditava que essa era mais uma obra do assassino, e os investigadores estavam incertos quanto ao motivo do assassino para dividir o corpo entre 2 locais diferentes. E eles chegaram a especular que isso poderia ter sido feito para insultar a polícia ou confundir a investigação. Em fevereiro de 1986, a força-tarefa do Green River parecia finalmente ter conseguido a oportunidade que tanto esperava. Um homem descrito pelos investigadores como uma pessoa de interesse foi levado à delegacia e submetido a uma revista. O evento atraiu grande atenção da mídia. Agentes da força-tarefa interrogaram extensivamente o novo suspeito. No entanto, logo perceberam que ele não era o homem que procuravam. Pouco depois, o homem foi libertado. Durante esse período, o público tornou-se cada vez mais consciente da falta de resultados por parte do grupo de trabalho. Até aquele momento, vários suspeitos haviam sido levados sob custódia, e todos provaram não ter ligação com os assassinatos. Como consequência disso, a raiva e o medo do público atingiram um ponto de ebulição. A mídia passou a se referir à força-tarefa do Green River como uma piada. Para piorar a situação, naquele verão os restos mortais de mais 3 mulheres foram descobertos na Interestadual 90, ao leste de Seattle. Os restos mortais eram de Maureen Fenney, de 19 anos, Kim Nelson, de 26 anos, e de uma outra jovem que não foi identificada. Maureen Fenney foi a única das 3 que os investigadores conseguiram vincular a uma carreira na prostituição. Após o encontro desses cadáveres, o número de vítimas estava aumentando rapidamente, chegando impressionantemente a 40 vítimas. No final do ano de 1986, o pessoal da força-tarefa foi reduzido em 40% e Adamson foi transferido para outro projeto. O capitão James Pompey assumiu como novo líder da força-tarefa de Green River e imediatamente começou a reorganizar a equipe e a revisar os dados relacionados à investigação. Enquanto Pompey estava apenas começando, mais 2 corpos foram descobertos em dezembro. Desta vez, os corpos foram encontrados muito mais longe do que o esperado, em uma área no norte de Vancouver, na Colômbia Britânica. Mais uma vez, parecia que o assassino estava provocando os investigadores. Ainda mais intrigante foi o fato de que os restos mortais parciais de várias outras mulheres foram espalhados ao longo dos corpos dessas 2 mulheres. Embora os restos estivessem localizados a uma grande distância dos outros, os investigadores não tinham dúvidas de que se tratava de obra do assassino de Green River. Nos primeiros meses de 1987, os investigadores tinham um novo suspeito em relação aos assassinatos, alguém já conhecido pela polícia. Esse novo suspeito foi preso por tentar aliciar um policial disfarçado de prostituta. No entanto, em maio de 1984, o homem foi libertado após passar com sucesso no teste do detector de mentiras. Quando os investigadores examinaram mais profundamente o passado do homem, descobriram que ele havia sido acusado de estrangular uma prostituta em 1980, perto do aeroporto internacional de Seattle.
No entanto, o homem alegou legítima defesa, afirmando que a mulher o mordeu, e logo depois ele foi libertado da custódia policial. Um dos detetives da força-tarefa, chamado Matt Honey, suspeitava muito desse homem e decidiu investigar ainda mais a sua história. Honey descobriu que a polícia já havia parado e interrogado o suspeito em 1982, quando ele estava em sua caminhonete com uma prostituta. A investigação revelou que a prostituta em questão era Kelly McGuinness, uma das mulheres na lista de vítimas do assassino de Green River. Além disso, a polícia abordou o homem novamente em 1983, em conexão com o sequestro da vítima de homicídio Mary Malvar. Como testemunha, o namorado de Mary Malvar seguiu a caminhonete até a casa do suspeito e o reconheceu como o veículo onde havia visto sua namorada pela última vez. Isso levou Honey a acreditar que o homem poderia estar ligado ao assassino de Green River. O detetive Matt então descobriu pela ex-mulher do homem que ele frequentemente visitava os lixões onde muitos dos corpos foram encontrados. Além disso, várias prostitutas afirmaram ter visto um homem que correspondia à descrição do suspeito circulando regularmente pela Strip entre 1982 e 1983. Acontece que aquele homem passava pela Strip quase que diariamente a caminho de seu trabalho. Uma das evidências mais incriminadoras foi que o homem, que trabalhava como um pintor de caminhões, estava ausente ou de folga sempre que uma vítima desaparecia. Finalmente, em 8 de abril de 1987, a polícia obteve um mandado e revistou a casa do homem. De acordo com o Seattle Times, a polícia também coletou amostras corporais do suspeito para compará-las com as evidências que tinham das vítimas do Rio Green. No entanto, não havia provas suficientes para prendê-lo, e o homem foi libertado da custódia policial. Esse suspeito havia sido identificado como Gary Leo Ridgway. Várias semanas após a libertação de Ridgway, o capitão Pompey morreu de um ataque cardíaco fulminante relacionado a um acidente de mergulho. O infeliz acontecimento foi amplamente divulgado pela mídia e sensacionalizado. Foi até mesmo sugerido que o assassino de Green River poderia ser um policial que assassinou Pompey, apesar de não haver absolutamente nenhuma evidência que apoiasse essa teoria. O que parecia é que os nervos do público estavam à flor da pele após tantas mortes na cidade. A força-tarefa, agora sob a liderança do capitão Greg Boyle, foi reativada. Em um mês de junho ainda da década de 80, 3 meninos tropeçaram nos restos mortais parcialmente enterrados de uma jovem, enquanto eles procuravam latas de alumínio. A jovem, identificada como Cindy Smith, de 17 anos, foi encontrada em uma ravina atrás de uma faculdade comunitária de Green River. Ela estava desaparecida há aproximadamente 3 anos antes de ser descoberta. No ano seguinte, mais corpos de jovens desaparecidas foram encontrados, incluindo o das fugitivas desaparecidas Debbie Gonzalez, de 14 anos de idade, e Deborah Estes, de 15 anos, que haviam desaparecido 6 anos antes. As mortes dessas pobres garotas foram atribuídas ao assassino de Green River, e, embora ainda houvessem corpos sendo descobertos, não houve assassinatos recentes na região de Seattle atribuídos ao assassino. Em 1988, a descoberta de mais 20 corpos de prostitutas em San Diego levou à suspeita de que o assassino de Green River havia se mudado e continuado sua violência na Califórnia. O detetive Ray Shert e o novo comandante da força-tarefa Bob Evans uniram forças temporariamente com o Departamento de Polícia de San Diego na tentativa de capturar o assassino. Em dezembro de 1988, os investigadores identificaram um novo suspeito. Um homem chamado William J. Stevens chamou a atenção da polícia após várias denúncias feitas. Stevens era um fugitivo da prisão que estava foragido há 8 anos, após cumprir 2 anos de prisão por roubo. Quando foi redescoberto pela polícia, Stevens estava matriculado na Universidade de Washington como um estudante de farmacologia. E à medida que os investigadores da Força-Tarefa examinavam o passado de Stevens, descobriram que ele já havia sido considerado um suspeito nos assassinatos de Green River. Além disso, foi revelado que Stevens nutria um desprezo flagrante pelas prostitutas e era conhecido por falar, em várias ocasiões, sobre a ideia de assassiná-las. Quando a polícia revistou sua casa, encontrou uma grande quantidade de armas de fogo, várias carteiras de motorista, cartões de créditos, identidades falsas e fotos sexualmente explícitas de prostitutas nuas. Stevens estava fortemente envolvido em roubos e fraudes de cartão de crédito, crimes que ele usava para se sustentar.
Os investigadores da Força Tarefa entrevistaram Stevens exaustivamente sobre os assassinatos do Green River e revistaram sua casa durante o verão e o outono de 1989. Eles também revistaram a casa do pai de Stevens em busca de qualquer pista que pudesse ligá-lo a algum dos crimes do Rio Green. No entanto, nada foi encontrado que o ligasse aos assassinatos. Além disso, os registros de cartão de crédito e as fotografias fornecidas pelo irmão de Stevens ofereceram um álibi sólido que refutava o seu envolvimento nos crimes. De acordo com os numerosos registros e recibos que foram apresentados, Stevens estava viajando pelo país durante os meses do verão de 1982, quando muitos dos assassinatos ocorreram. Desse modo, Stevens foi inocentado de qualquer envolvimento nos assassinatos do Green River. Em outubro de 1989, mais 2 esqueletos de jovens mulheres foram descobertos. Uma das vítimas, identificada como Andrea Childers, foi encontrada em um terreno baldio perto de Star Lake, próximo à Pacific Highway 55. Como muitas das jovens encontradas antes dela, a causa da morte de Andrea permaneceu obscura devido ao avançado estado de decomposição. No início de 1990, o crânio de Denise Bush foi encontrado em uma área arborizada no Parque Saltgate, em Tukwila, Washington. Já o restante do corpo de Bush havia sido localizado no Oregon 5 anos antes. Mais uma vez, parecia que o assassino estava movendo os ossos deliberadamente para confundir os investigadores. Os detetives da Força Tarefa estavam começando a achar que o assassino os havia superado, pois o moral entre os oficiais estava muito baixa. De acordo com o Seattle Times, em julho de 1991, a Força Tarefa foi reduzida a apenas um investigador, Tom Jensen. Após 9 anos, cerca de 49 vítimas e um custo de 15 milhões de dólares, a Força Tarefa ainda não havia capturado o assassino de Green River. A investigação tornou-se conhecida como o maior caso de assassinato não resolvido do país, e esse caso permaneceu inativo por 10 anos. Agora estamos no mês de abril do ano de 2001, quase 20 anos após o primeiro assassinato atribuído ao assassino de Green River. O detetive Ray Sherty, que havia se tornado xerife do condado de King, reiniciou as investigações sobre os assassinatos. Era um caso que ele se recusava a abandonar e estava determinado a encontrar o assassino. Desta vez, a Força Tarefa tinha a tecnologia ao seu lado. O detetive Ray Sherty formou uma nova equipe de Força Tarefa, inicialmente composta por 6 membros, incluindo especialistas forenses e de DNA, além de alguns outros detetives. Não demorou muito para que a equipe crescesse para mais de 30 pessoas. Todas as evidências dos homicídios foram reexaminadas e algumas das amostras forenses foram enviadas a laboratórios para a análise. As primeiras amostras enviadas foram coletadas de 3 vítimas assassinadas entre 1982 e 1983. O nome dessas vítimas era Opal Mills, Marcia Chapman e Carol Christensen. As amostras consistiam em sêmen que os detetives acreditavam que teria sido deixado pelo assassino. Essas amostras foram submetidas a um novo método de teste de DNA e comparadas com amostras colhidas de Gary Ridgway em abril de 1987. No dia 10 de setembro de 2001, o detetive Ray Sherty recebeu notícias dos laboratórios que emocionaram o detetive experiente. Finalmente foi encontrada uma correspondência entre o DNA das amostras de sêmen deixadas nas vítimas e o DNA de Gary Ridgway. Em 30 de novembro daquele mesmo ano, Gary foi interceptado por investigadores enquanto voltava do trabalho para casa e preso por 4 acusações de homicídio qualificado. As acusações incluíam os assassinatos das 3 jovens e também de Cynthia Hines, na qual também foram encontradas evidências circunstanciais que o ligavam à sua morte. O homem que os investigadores procuravam há 20 anos estava finalmente sob custódia policial, e desta vez eles não o deixariam escapar. Gary Leo Ridgway, nascido em Salt Lake City, Utah, em 18 de fevereiro de 1949, trabalhava para uma empresa de informática no momento de sua prisão. Durante a época dos assassinatos, ele havia trabalhado como pintor de caminhões por 30 anos na fábrica de caminhões Kenworth, em Washington. Gary possuía várias caminhonetes naquela época, uma das quais era de particular interesse para os investigadores. De acordo com a estação de televisão King 5 de Seattle, um Ford F-150 preta de 1977, de propriedade de Gary Ridgway, estava supostamente ligada a algumas das vítimas. Conforme relatado por Terry McCarthy, da revista Time, Ridgway tinha um apetite sexual incomum. Suas 3 ex-esposas e várias ex-namoradas relataram ao repórter que ele era sexualmente insaciável, exigindo sexo várias vezes ao dia.
E muitas vezes ele queria até mesmo ter relações em áreas públicas ou na floresta, inclusive nas áreas onde alguns dos corpos foram descobertos. Ridgway também era conhecido por sua obsessão por prostitutas, uma fixação que oscilava entre o amor e o ódio. Seus vizinhos sabiam que ele constantemente reclamava das prostitutas que faziam negócios em sua vizinhança, mas ao mesmo tempo ele frequentemente utilizava os seus serviços. Era impossível que Gary estivesse dilacerado por seus desejos incontroláveis e por suas firmes crenças religiosas. McCarthy relata que, segundo uma de suas esposas, ele se tornou um fanático religioso, muitas vezes chorando após os sermões que ele encontrava na Bíblia. As evidências continuaram a ser coletadas contra Gary Ridgway, no caso dos assassinatos de Gwen Heaver. Embora ele tenha se declarado inocente de todas as acusações nas audiências preliminares, suspeitava-se que as provas o incriminariam. O advogado de Gary, Tom Savage, esperava que o julgamento ocorresse no ano de 2004 e os promotores pretendiam buscar sim a pena de morte. Gary permaneceu na prisão aguardando seu destino, enquanto milhões ao redor do mundo esperavam que uma pergunta fosse respondida. Gary Ridgway era mesmo o assassino de Gwen Heaver? Em 5 de novembro do ano de 2003, Gary, aos 54 anos, evitou a pena de morte no condado de King, Washington, ao confessar o assassinato de 48 mulheres, a maioria das quais foi morta entre 1982 e 1984. O acordo que Ridgway fez foi cooperar com as autoridades para encerrar esses casos em troca de 48 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Sua sentença formal ocorreu em janeiro de 2004. No entanto, algumas das vítimas foram enterradas e possivelmente mortas no Oregon e em outras áreas fora do condado de King. Desse modo, Gary ainda poderia enfrentar a pena de morte em outras jurisdições. As famílias das vítimas ficariam indignadas, pois elas haviam sido levadas a acreditar que os promotores buscariam a pena de morte, mas em vez disso a pena capital foi retirada por meio de um acordo. Além disso, juristas começaram a questionar se esse caso sinaliza o fim da pena de morte no estado de Washington. E essa tese foi defendida pela seguinte pergunta: se um homem que premeditadamente assassinou 48 mulheres não recebe a pena de morte, quem mais receberá? Gary Leo Ridgway é um típico psicopata e esquecia rapidamente de suas vítimas. Ele tinha até mesmo a dificuldade em lembrar detalhes sobre elas e raramente aprendia seus nomes. Apenas as descartava como um meio de satisfação emocional, sem jamais personalizá-las. Para ele, elas eram apenas descartáveis. Gary afirmou que todas as vítimas haviam sido mortas no condado de King, esperando que os promotores de fora desse condado acreditassem e não o processassem. Seu desprezo pelas mulheres em geral e pelas prostitutas em particular ficou evidente em seu acordo judicial. Ele chegou a dizer que escolhia prostitutas como vítimas porque ele odiava cada uma delas e não queria pagar por sexo, e também porque elas eram fáceis de capturar sem serem notadas. Ele sabia que elas não seriam dadas como desaparecidas imediatamente e talvez nunca fossem reportadas como tal. Ele relatou que escolheu prostitutas porque ele pensou que poderia matar quantas ele quisesse sem ser pego. Gary Ridgway exibiu um comportamento típico de um serial killer ao expressar o seu interesse em reviver a experiência dos assassinatos, o que lhe dava uma sensação de poder que ele sentia faltar em sua vida cotidiana. Ele enterrou suas vítimas em grupos para poder passar de carro e relembrar aquele assassinato, revivendo o prazer que sentiu ao matar aquelas pobres garotas. As autoridades do condado de King queriam criar a impressão de que esse acordo judicial encerraria o caso, mas não foi o que aconteceu, pois havia algo um pouco mais suspeito nesse desfecho. Eles foram levados a acreditar que Ridgway entrou em um frenesi de assassinatos entre 1982 e 1984 e depois parou completamente até matar novamente em 1990 e 1998. Infelizmente, isso não é comum no mundo de um serial killer. A interrupção e a retomada do comportamento assassino de Ridgway levanta muitas questões, e muitos acreditam que ele pode ter continuado matando durante esse período, sem que as mortes fossem detectadas ou conectadas a ele. O caso de Gwen Heaver, portanto, permanece envolto em mistério mesmo após a sua confissão. Os serial killers podem até mesmo desacelerar, especialmente quando há muita atividade policial, mas é difícil acreditar que eles realmente parem completamente. Será que nós devemos acreditar mesmo que Gary Ridgway realmente passou tanto tempo sem matar após 1984, quando matou cerca de 46 mulheres em apenas alguns anos? A expectativa é que existam muitas vítimas enterradas, tanto dentro quanto fora do condado de King.
Este foi o caso detalhado de Gary Ridgway, o assassino de Green River. Deixe seu like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para um amigo que também curte esses documentários criminais. Muito obrigado por sua atenção até aqui e até a próxima.